Desde criança, Uchiha Itachi sempre foi diferente. Inteligente, talentoso, maduro, disciplinado, um verdadeiro gênio. O que poderia dar errado com esse moleque, né? Todo mundo via no Itachi um futuro brilhante pela frente. O moleque tinha tudo pra dar bom. O problema era o mundo no qual ele vivia. Se tu é uma pessoa comum, assim como eu sou, dá pra ver que, tipo assim, esses gênios que existem por aí são, primeiramente, muito raros, segundamente, muito difíceis de compreender. Porque muitas vezes pra gente é difícil entender o peso que carrega um gênio, um prodígio, por exemplo. Porque essas pessoas que são tão acima da média geralmente são enchidas de elogios e de coisas positivas ao redor da vida. Elas conquistam mais coisas do que uma pessoa comum. Por isso, às vezes, a gente pensa, pô, deve ser bom, pô, que vida fácil, né? Que sorte de nascer assim e tal. Só que o Itachi é um personagem que mostra pra gente que nem sempre é assim que funciona. É claro que, devidas às proporções, na vida real podem acontecer coisas parecidas. Por exemplo, o Fugaku, o tal do pai do Itachi, né? Que é passado durante o massacre dos Uchiha, tinha muita expectativa no tal do filho perfeito, né? Aquela ideia de que, caraca, o meu filho é o mais foda. Ele é melhor que os outros caras da academia. Ele é um gênio geracional e toda essa ideia de tudo é quase o equivalente aos teus pais quererem que tu seja médico ou qualquer coisa do tipo, sabe? E eu acho que, assim como o Itachi, às vezes a gente impõe a nós mesmos fardos que a gente não precisaria estar carregando. Não que o Itachi não precisasse, ele infelizmente precisou, e na minha concepção ele fez o melhor que dava pra fazer, porque realmente ele era genial, bizarro, muito fora da curva, não tinha nenhuma solução melhor pra resolver o problema que existia ali naquela época. Mas no caso de pessoas normais e de não ser um personagem de uma obra roteirizada, é bom a gente se ligar, porque às vezes os nossos objetivos, as nossas metas e até os nossos sonhos não foram meio que ideia nossa 100%, tá ligado? Foram uma coisa que às vezes colocaram ali e falaram, olha, isso daqui é bom, olha, isso aqui que tu quer, olha só o ideal aqui de vida pra se viver e tal. E a gente só aceitou, tá ligado? Já parou pra pensar nisso? Pois é, pode ser que tenha alguma coisa aí que tu pense, caralho, na real isso aqui talvez nem seja uma coisa, tá ligado? Nem seja uma parada, é só existe, tá ligado? Só falaram e foi isso. Voltando ao exemplo ali de ser médico e tal, né? Todo mundo vê um médico como um cara, pô, um cara renomado, né? Um cara muito bem estudado, um cara esperto, um cara inteligente, um cara instruído, né? E um cara bem de vida, principalmente. Só que ninguém vê que o médico vai estar fazendo plantão de 18 horas, tá ligado? Num sábado à noite. E aí, sem ver essa parte de merda, e parece que é muito legal e é muito, nossa, ideal e tudo, mas às vezes quando tu para pra pensar, pô, será que é mesmo, tá ligado? Talvez não seja. Isso vem muito da expectativa que colocam na gente, às vezes, principalmente a família, que às vezes nem tem essa coisa de, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo, mas, tipo assim, não é falado, só que meio que tá ali subentendido que, tipo assim, os nossos pais, eles sempre querem o melhor pra gente, assim como a gente quer o melhor pra quem a gente ama e é normal, só que nem sempre as pessoas entendem 100% as outras. Então é normal que o meu conceito de melhor não seja o mesmo que o teu, e não seja o mesmo que o do teu pai, ou do meu pai, ou qualquer coisa do gênero. E aí isso tudo vira uma bagunça completamente gigante. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre expectativa e pressão social e tudo isso. Ele vai sair, aguardem. Afinal, junto com essa sorte de poder fazer coisas que ninguém consegue, também vem o azar de ter as responsabilidades que mais ninguém tem. Talvez o Itachi não fosse um prodígio perfeito, mas ele com certeza era um prodígio perfeito pro mundo no qual ele cresceu. Ele viu a guerra ainda muito jovem. Ele presenciou coisas que uma criança jamais deveria presenciar. E ele não só viu essas coisas, ele entendeu elas. E durante toda a vida dele, isso sempre afastou ele das outras pessoas, porque ele sempre viu muito à frente. O problema é que só ele via muito à frente. Não tinha mais nenhum molequinho da idade dele que era minimamente parecido. E talvez esse aí seja o peso da genialidade. Ela geralmente tende a te isolar das outras pessoas. Mas ainda assim é muito irônico que, mesmo sendo o maior gênio já visto, o maior prodígio, um cara que nasce só a cada, 100 anos, ainda assim não tinha resposta fácil pro maior dilema que veio pra vida do Itachi. Ficar do lado do Uchiha ou ficar do lado da Folha. Não tem resposta certa, não tem resposta fácil, não tem solução. Foi aí que o Itachi entendeu que são justamente os maiores guerreiros que carregam os maiores fardos. E a decisão do Itachi de ficar do lado da Folha não surge do nada. Ela é resultado de uma vida inteira aprendendo que ele que tem que resolver as coisas. Ele é o gênio, ele é o prodígio. E tá sob os cuidados dele a vida de todo mundo. Pô, se tu curte esse tipo de vídeo, por favor, considere se inscrever nesse canal. Eu sou novo aqui, eu tô
fazendo vídeo há tipo um mês. E a maioria das pessoas que assiste os meus vídeos não tá inscrita no canal. Então se tu gosta desse tipo de análise de personagem, com um papo mais, sei lá, filosófico e, enfim, ficar falando coisa aqui, cara, considera se inscrever aí embaixo, dá um likezinho pra ajudar o guri. E, pô, sinta-se à vontade pra comentar aqui embaixo algum personagem que tu quer ver eu falando sobre. Vou ficar muito feliz em responder vocês e fazer esses vídeos, cara. Mas enfim, obrigado por estar assistindo e seguimos com o vídeo. O Itachi entende que ninguém mais poderia resolver o problema, ninguém suportaria esse fardo, ninguém conseguiria carregar tanto ódio e tanta dor nas costas só para os outros viverem em paz depois. Por isso que quando chega a hora da escolha impossível, ele faz o que ele sempre fez. Ele assume o peso sozinho. E é muito discutível qual é a parte mais triste sobre tudo isso. Se é o fato de que todo mundo admirava ele e via ele como o futuro do clã, ou se é o fato dele ter matado a própria família e o próprio clã, ou o fato dele ter vivido todo o resto da vida sabendo o que ele fez e sendo odiado pelo Sasuke. O Itachi aguentou viver toda a vida nas sombras, visto como um monstro, como alguém inescrupuloso, só pra manter vivas as pessoas que passaram a vida odiando ele. E a história do Itachi não é justamente só sobre um sacrifício. Ela também é sobre o preço de ser visto como alguém perfeito, alguém genial, um prodígio. É sobre crescer pensando que tu tem que ser o mais forte, tu tem que ser o mais capaz. Não porque é isso que tu quer, mas sim porque é isso que a vida escolheu pra ti. E acima de tudo, a história do Itachi é sobre quem passa a vida inteira calado, carregando o peso do mundo inteiro nas costas.